Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Rubem Matos e hoje começamos nossas aulas sobre estrutura judiciária e administrativas do direito do trabalho. Primeiramente, vamos tratar da história do nascimento da justiça do trabalho. Sabemos que se hoje contamos com uma justiça organizada, com uma legislação que protege o trabalhador, nem sempre foi assim. Para conquistar os seus direitos, os trabalhadores tiveram que enfrentar muitas lutas, especialmente na Europa, que foi o berço das manifestações contra os abusos e a exploração do trabalhador. Não é possível precisarmos as origens da legislação trabalhista, mas com base em vários estudos, historiadores consideram que a jurisdição trabalhista surgiu em momentos diferentes nos diversos países. É certo, porém, que as primeiras manifestações em defesa dos trabalhadores surgiram na Europa. Vejamos. Foi mais especificamente na França, em 1806, segundo a doutrina, que surgiram os primeiros organismos especializados na solução de conflitos de trabalho. Trata-se dos conselhos de homens prudentes. Foram os primeiros registros de tentativas de resolução de problemas referentes às relações de trabalho. Conforme leciona Sérgio Pinto Martins, os conselhos de homens prudentes decidiam, inicialmente, os dissídios individuais dos trabalhadores. Os dissídios coletivos eram dirimidos por arbitragem. Seguindo o exemplo francês, outros países europeus instituíram organismos que eram independentes do Poder Judiciário com a finalidade de apreciar causas trabalhistas, basicamente pela via da conciliação entre as partes. Mas apesar dessas iniciativas, que sem dúvida alguma foram um passo muito importante na longa caminhada em busca dos direitos dos trabalhadores, até o século XVII pouca coisa foi feita. Graças a alguns esforços por parte da Igreja Católica e de alguns papas, que surgiu uma reação contra o sistema de trabalho injusto e danoso ao trabalhador. Não podemos deixar de citar especialmente a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, de 1891. Em latim, Rerum Novarum significa das coisas novas. Era uma carta aberta a todos os bispos, debatendo as condições das classes trabalhadoras. A encíclica trata de questões levantadas durante a Revolução Industrial e as sociedades democráticas no final do século XIX. Mas, apesar dos esforços da Igreja, as primeiras normas legais de proteção ao trabalhador somente surgiram com a Constituição Mexicana de 1917, que dedicou 30 artigos aos direitos sociais e do trabalhador. A Carta Política Mexicana de 1917 foi a primeira a atribuir aos direitos trabalhistas a qualidade de direitos fundamentais, juntamente com as liberdades individuais e os direitos políticos. A importância desse precedente histórico deve ser salientada, pois na Europa a consciência de que os direitos humanos têm também uma dimensão social só veio a se firmar após a Grande Guerra de 1914 a 1918. A Constituição de Weimar, em 1919, também procurou garantir direitos básicos ao trabalhador e trilhou a mesma via da Carta Mexicana. Além disso, todas as convenções aprovadas pela então recém-criada Organização Internacional do Trabalho, OIT, na Conferência de Washington, do mesmo ano de 1919, regularam matérias que já constavam da Constituição Mexicana: a limitação da jornada de trabalho, o desemprego, a proteção da maternidade, a idade mínima de admissão nos trabalhos industriais e o trabalho noturno dos menores na indústria. No Brasil, os princípios de proteção ao trabalhador, defendidos pelo Papa Leão XIII em sua encíclica Rerum Novarum,
de 1891 também influenciou o surgimento da legislação trabalhista e da justiça do trabalho. Embora aqui esse processo não tenha sido consequência de grandes lutas dos trabalhadores, ele veio em decorrência desse longo processo de luta e de reivindicações operárias desenvolvidas ao redor do mundo. Foi ainda na época do Império que surgiram algumas leis que tutelavam os direitos dos trabalhadores brasileiros, avançando isto ao longo dos anos e do tempo. Conforme leciona o professor Yves Gandra, durante o Império, as causas relativas à prestação de serviços eram apreciadas pela justiça comum, pelo rito sumaríssimo, enquanto que as causas trabalhistas no âmbito rural eram dirimidas pelos juízes de paz, conforme estabelecido pelo decreto em 1879. No início do século XX, surgiram alguns diplomas legislativos relevantes, dentre os quais podemos citar o decreto que instituiu a caderneta do trabalhador rural e a lei que tratou da sindicalização e das cooperativas, instrumentos importantes durante esse processo evolutivo de legislação. O decreto de 1903 adotava a forma de organização mista de trabalhadores e empregadores rurais para o estudo, custeio e defesa de seus interesses. Posteriormente, em 1907, seguiu-se novo decreto com a mesma origem e natureza, abrindo-se alcance para todos os trabalhadores, inclusive profissionais liberais. E em 1916, com o surgimento do Código Civil, o capítulo sobre locação de serviços, que foi regulamentada a prestação de serviços de trabalhadores. Conforme o entendimento de Nascimento, o Código Civil não atendia ainda às principais exigências da evolução social daquela época, mas alguns institutos serviram de base para a elaboração do direito do trabalho que acabou consolidando-se ao longo do tempo. Mas, de acordo com Gomes e Silva, foi a partir de 1918 que começou-se a tomar as primeiras medidas para elaborar uma legislação social no Brasil. Os autores lecionam que o clima era de intensa agitação operária, sobretudo nas maiores cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, que assistiram às grandes greves em 1917, e no caso do Rio, a uma revolta anarquista, particularmente violenta nos meses finais de 1918. Um passo muito importante, sem dúvida, para assegurar os direitos dos trabalhadores, não só aqui no Brasil, mas em muitos países, foi a assinatura do Tratado de Versalhes, que originou a Organização Internacional do Trabalho. A Constituição da OIT foi redigida entre janeiro e abril de 1919 pela Comissão da Legislação Internacional do Trabalho, constituída pelo Tratado de Versalhes. A OIT é responsável pela formulação e aplicação das normas internacionais do trabalho, entre convenções e recomendações. As convenções, uma vez ratificadas por decisão soberana de um país, passam a fazer parte de seu ordenamento jurídico. O Brasil está entre os membros fundadores da OIT e participa da Conferência Internacional do Trabalho desde sua primeira reunião, representando assim o papel e o interesse no Brasil nesse processo da legislação internacional sobre direitos do trabalho. Na primeira Conferência Internacional do Trabalho, realizada em 1919, a Organização Internacional do Trabalho adotou 6 convenções. A primeira delas respondia a uma das principais reivindicações do movimento sindical e operário do final do século XIX e começo do século XX: a limitação da jornada de trabalho a 8 horas diárias e 48 horas semanais. As outras convenções, adotadas nessa ocasião, referem-se à proteção à maternidade, à luta contra o desemprego, à definição da idade mínima de 14 anos para o trabalho na indústria
e a proibição do trabalho noturno de mulheres e menores de 18 anos. Em São Paulo, surgiu em 1922 os tribunais rurais para apreciar as controvérsias relativas aos contratos de locação de serviços rurais com os imigrantes estrangeiros. Foi a primeira experiência de instituição de um órgão especializado para dirimir litígios trabalhistas no Brasil, constituídos pelo sistema paritário. Eram compostos pelo juiz de direito da comarca, um representante dos trabalhadores e outro dos fazendeiros. Na prática, contudo, tal experiência não produziu resultados satisfatórios, mas constituíram o primeiro esforço no sentido da resolução institucional de conflitos trabalhistas. Sua importância é de ordem histórica e, pela sua peculiaridade, de se destinarem a julgamento de questões trabalhistas no campo. Não atendiam desta forma às questões eventualmente surgidas no meio urbano, na medida que naquela época, evidentemente, predominava no Brasil as questões agrárias e os conflitos, portanto, no campo rural, na área rural. O importante passo na organização da Justiça do Trabalho no Brasil foi a criação do Conselho Nacional do Trabalho em 1923. O Conselho Nacional do Trabalho funcionava tanto como órgão consultivo em matéria laboral, quanto como instância recursal em matéria previdenciária e trabalhista, sendo esta última em relação às demissões de empregados nas empresas públicas. O Conselho Nacional do Trabalho também é subordinado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, sendo presidido pelo ministro e composto por 12 membros escolhidos pelo Presidente da República, dos quais 8 eram representantes do governo, 2 altos funcionários do Ministério da Agricultura e 6 pessoas de reconhecida competência, 2 patrões e 2 trabalhadores. Funcionava como órgão consultivo do Ministério em matéria trabalhista, como instância recursal em matéria previdenciária e como órgão autorizador da demissão dos empregados no serviço público, que gozavam de estabilidade através do inquérito administrativo. Portanto, tinham uma ação limitada em termos operacionais, em termos de resultados efetivos naquela época. Na opinião do professor Ives Gandra, o núcleo básico da futura Justiça do Trabalho se encontra no Conselho Nacional do Trabalho. No entanto, sabemos que, até a criação do Conselho Nacional do Trabalho, percorreu-se longa caminhada. O século XX cristalizou mudanças radicais que se iniciaram pelo menos 200 anos antes. A dissolução das sociedades campesinas tradicionais deu origem a grandes massas nas cidades e fez com que aparecessem os movimentos urbanos de trabalhadores. Com o surgimento da Organização Internacional do Trabalho, tornou-se crescente o estabelecimento de órgãos jurisdicionais e a produção de normas de direito do trabalho pelos Estados. No Brasil, a produção de uma legislação social e a instalação da Justiça do Trabalho foram influenciadas também pelo crescimento da classe média e do operariado urbano. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil, foram muitos os fatos que influenciaram no desenvolvimento das regras de proteção ao trabalhador. Dentre as principais fontes do nosso direito do trabalho, citamos como de extrema importância as seguintes fontes que representam um marco fundamental no processo. No entendimento de Arnaldo Susequinde, as principais fontes do direito do trabalho no Brasil foram o primeiro Congresso Brasileiro de Direito Social, as primeiras convenções e recomendações da OIT, a encíclica papal Rerum Novarum e os pareceres de juristas como Evaristo de Moraes, Oscar Saraiva e Oliveira Viana. É importante compreendermos que a
Apesar dos avanços que o Brasil conquistou, no início do século XX, os órgãos estatais embrionários da Justiça do Trabalho, em nível nacional, surgiram depois da Revolução de 1930. Dallazen explica que no Brasil a Justiça do Trabalho foi instituída administrativamente em 1932, constitucionalizada em 1934, organizada em 1939, instalada em 1941 e judicializada em 1946. Em nosso próximo encontro, continuaremos tratando sobre a história da Justiça do Trabalho. Veremos o desenvolvimento da legislação trabalhista na Era Vargas. Então, até lá!